Abertura dos trabalhos do nosso seminário, eu queria passar a palavra ao representante do ministro das Cidades, o senhor Sérgio Wippel. De um microfone, por favor. Falar no lado desse. Bom dia a todos. Em nome do ministro das Cidades, Bruno Araújo, ele agradece o convite para estar presente nessa plenária. Ele pede escusas pelo não comparecimento, ele está afastado por motivo de doença, e daí eu sou o diretor de financiamentos de projetos de saneamento da Secretaria Nacional de Saneamento Ambiental, e estou representando hoje nesse evento. Ok. Eu estive conversando agora com a deputada Flávia Moraes e ela me pediu para falar, dar uma conversa que já teve do ministro com ela sobre o financiamento no setor de resíduos sólidos. Já agora no mês de maio, na Marcha dos Prefeitos em Brasília, ele fez o anúncio, e no mês agora de maio, de junho, o Ministério, junto com a Secretaria Executiva do Ministério das Cidades, tem trabalhado na toda a normativa, mudando a instrução normativa, permitindo dessa forma que, agora no dia 30 de junho, seja aberto a seleção pública, abrindo a possibilidade que municípios e estados possam pleitear recursos do Fundo de Garantia Tempo de Serviço, que se a gente buscar aí nos últimos 10 anos, só teve uma única oportunidade que o governo anterior permitiu o financiamento para resíduos sólidos com recurso do Fundo de Garantia, através de financiamentos. Essa seleção pública ela está aberta para inscrição a partir do dia 17 de julho, e a nossa proposta é uma mudança de paradigma, deixando a seleção contínua, não mais ela estanque por um período como era ano passado de 75, 90 dias, permitindo dessa forma que os municípios e os estados apresentem no momento que tiver projetos de qualidade a possibilidade de alocação desses recursos financiados. Hoje o montante disponibilizado pelo Ministério, já aprovado junto ao STN, do Ministério da Fazenda, é de 2,2 bilhões. Ele não é só para resíduos sólidos, é para a parte de sistemas de abastecimento de água, esgotamento sanitário, drenagem urbana, a parte de planos de saneamento, controle de perdas, que a gente vê que no setor de saneamento hoje tem que ter uma melhoria na eficiência das nossas prestadoras de serviço. E a diferença é a parte de resíduos sólidos, que depois, no período da tarde, na mesa 2, eu vou explanar com mais detalhes. Então, é só para dar essa notícia, que acho que dei bastante importância. E o que a gente espera é que, com a apresentação dos projetos e mostrando a necessidade de novos aportes, a gente levará ao Ministério do Planejamento e da Fazenda uma suplementação desses valores, já que, no Fundo de Garantia, a gente tem essa disponibilidade de mais 3,3 bilhões para o ano de 2017. Obrigada. Obrigada, representante do Ministério das Cidades. Passa a palavra agora ao senhor Jair Tanu, secretário de Recursos Hídricos e Qualidade Ambiental do Ministério do Meio Ambiente. Obrigado, representante do Ministério das Cidades. Passa a palavra agora ao senhor Jair Tanu, secretário de Recursos Hídricos e Qualidade Ambiental do Ministério do Meio Ambiente. Muito obrigado. Bom dia a todos. Deputada Flávia Moraes, o ministro Sarney Filho pediu que a cumprimentasse pela brilhante iniciativa desse evento e justificasse a sua ausência em virtude de uma viagem de missão oficial com o presidente Michel Temer. Um prazer muito grande a gente estar presente. Nós teremos vários expositores ao longo do dia, então eu peço licença para me estender sobre o assunto durante a minha palestra, que será já na mesa número 1. Quero aproveitar a oportunidade para cumprimentar os deputados João Paulo Papa, o deputado Vitor Mendes, o deputado Carlos Gomes, meu amigo Sérgio Wippel, do Ministério das Cidades, com quem já
travamos aí algumas viagens para debater o saneamento básico do nosso país. Então, senhoras e senhores, muito obrigado. Trago o abraço do ministro Sarney Filho e o agradecimento pelo honroso convite e pela brilhante iniciativa. Obrigado, Jair Tanus. Registrar a presença da deputada Joyce Nunes e passar a palavra ao deputado Carlos Gomes, que é coordenador da Frente Parlamentar, em que o ministro se encontra em missão oficial, e por isso o senhor Jair Tanus está aqui representando. Com a palavra, o senhor Jair Tanus, secretário de Recursos Hídricos e Qualidade Ambiental do Ministério do Meio Ambiente. Bom dia a todas e a todos. Muito agradecido, presidente. Minha nobre deputada, mais uma vez, a cumprimento pela iniciativa deste evento. Senhores colegas, demais senhores parlamentares aqui presentes, meus colegas de mesa, Cláudia Lins e Carlos, da ABRELP, que tantos e tão relevantes serviços prestam nessa área de resíduos sólidos. Senhoras e senhores, meus colegas servidores da Câmara, eu tenho muito prazer e orgulho em pertencer ao quadro de servidores da Câmara dos Deputados. Após 21 anos de discussões no Congresso Nacional e amplo debate envolvendo o governo, academia e representantes da sociedade civil, tivemos em 2 de agosto de 2010 a tão esperada publicação da Lei 12.305, que dispõe sobre a Política Nacional de Resíduos Sólidos, e após pouco mais de 3 meses, a sua regulamentação pelo Decreto 7.404, de 23 de dezembro de 2010. A lei que institui a Política Nacional de Resíduos Sólidos é bastante atual e contém instrumentos importantes para permitir o avanço necessário ao país no enfrentamento dos principais problemas ambientais, sociais e econômicos decorrentes da gestão inadequada dos resíduos sólidos. Também coloca o Brasil em patamar de igualdade aos principais países desenvolvidos no que concerne ao marco legal, e inova com a inclusão de catadoras e catadores de materiais recicláveis e reutilizáveis, tanto na logística reversa quanto na coleta seletiva. Hoje, passados mais de 6 anos de sua entrada em vigor, a Política Nacional de Resíduos Sólidos produziu vários resultados significativos. Um pouco mais da metade dos resíduos sólidos urbanos coletados no Brasil já tem disposição final ambientalmente adequada em aterros sanitários. Entre 2010 e 2016, o governo federal, por meio do Ministério do Meio Ambiente, do Ministério das Cidades e da FUNASA, destinou cerca de 1,2 bilhão de reais para implementar a Política Nacional de Resíduos Sólidos, e o número de municípios atendidos dobrou em relação aos anos anteriores. Em 2008, a disposição final ambientalmente adequada era uma realidade apenas em 1.092 dos 5.564 municípios então existentes, segundo dados da Pesquisa Nacional de Saneamento do IBGE. Já no final de 2016, esse número, de acordo com o levantamento do Ministério do Meio Ambiente, junto aos estados, era de cerca de 2.300 municípios, ou seja, 42% dos municípios brasileiros. Terminar com os lixões é uma questão de tempo, mas também é uma tarefa complexa, que depende de vários fatores, mas persiste a ideia de que nenhum prefeito quer um lixão em seu quintal. Expressas em números, as diferenças são enormes. Para se ter uma ideia, de acordo com a estimativa da população residente em 2016, 309 municípios, que correspondem a 5,5% do total de municípios brasileiros e abrigam aproximadamente 56,4% da população, respondem pela geração de aproximadamente 44 milhões de toneladas de resíduos sólidos por ano, quase 70% do que é gerado em todo o país. O Ministério do Meio Ambiente ofertou, em 2011, cerca de 6.900 vagas para técnicos, servidores de gestores municipais, em cursos à distância para elaboração de planos simplificados de gestão integrada de resíduos sólidos. Além disso, o governo federal tem apoiado a formação de consórcios públicos, como forma de tornar viável a gestão integrada de resíduos sólidos para esses municípios,
uma vez que o volume de resíduos produzidos determina a viabilidade da coleta seletiva, da reciclagem, da construção de aterros sanitários e, principalmente, da operacionalização e manutenção do sistema de gestão dos resíduos, que são muito caras para as administrações dos pequenos municípios. Fala-se muito que a Lei 12.305 estabelece o fim dos lixões, mas, em realidade, ela prevê que, após 2 de agosto de 2014, deve ser dada a disposição final ambientalmente adequada aos rejeitos, definida em seu artigo 3º, como sendo a distribuição ordenada de rejeitos em aterros, observando normas operacionais específicas, de modo a evitar danos ou risco à saúde pública e à segurança, e a minimizar os impactos ambientais adversos. Esta meta é que corresponde ao encerramento das áreas de disposição inadequada de resíduos, os lixões. Há que se lembrar que a disposição de resíduos sólidos em lixões é crime desde 1998, quando foi sancionada a Lei de Crimes Ambientais, Lei 9.605 de 98. Essa lei prevê em seu artigo 54 que causar poluição pelo lançamento de resíduos em desacordo com leis e regulamentos é crime ambiental. Dessa forma, os lixões que se encontram em funcionamento estão em desacordo com a Lei 12.305 e com a Lei 9.605. De acordo com os artigos 61 e 62 do decreto que regulamenta a lei de crimes, quem causar poluição que possa resultar em dano à saúde humana ou ao meio ambiente, incluída a disposição inadequada, está sujeito a multa de 5 mil a 50 milhões de reais. Assim, estas áreas devem ter atividade encerrada. Além disso, devem ser isoladas, remediadas ambientalmente. O encerramento de lixões e aterros controlados compreende, no mínimo, ações de cercamento da área, drenagem pluvial, cobertura com solo e cobertura vegetal, sistema de vigilância, realocação das pessoas e edificações que, porventura, se localizem dentro da área do lixão ou do aterro controlado. O remanejamento deve ser de forma participativa, utilizando como referência o programa Procatador e os programas de habitação de interesse social. Mas há que se levar em conta também as dificuldades de municípios, principalmente os pequenos, muitas vezes situados em locais remotos, que, além de exigirem tratamento específico dos resíduos, nem sempre estão em situação econômica de implementar as ações necessárias para elaborar seus planos municipais de gestão integrada de resíduos sólidos, ou até mesmo de elaborar projetos para obter recursos do governo federal. Razão pela qual manifestamos-nos favoráveis ao projeto de lei 2289 do Senado Federal, que prorroga o prazo para o período de 2018 a 2021, dependendo da população, para a disposição adequada dos resíduos sólidos. Os planos estaduais, municipais e intermunicipais de resíduos sólidos são instrumentos previstos na lei. Dessa forma, os estados e os municípios brasileiros foram estimulados a elaborar esses planos a partir de 2010. O Ministério do Meio Ambiente tem realizado levantamentos sobre a elaboração dos planos por meio de consulta aos órgãos estaduais de meio ambiente. O último levantamento, de junho de 2016, indica a existência de 2.200 municípios com planos de gestão integrada de resíduos sólidos, alcançando uma população de 110 milhões de habitantes, ou seja, 53,5% da população brasileira. Por parte dos governos estaduais, temos registros que 12 estados brasileiros possuem planos estaduais elaborados. Outros estão em execução. A partir da promulgação da lei, o Ministério do Meio Ambiente apoiou financeiramente 17 estados da federação para a elaboração dos seus planos estaduais de resíduos sólidos. O valor desses convênios perfazem 22,3 milhões de reais. Observamos que o crescimento do número de planos municipais acentuou-se nos primeiros 4 anos da política, e nestes últimos 2 anos a situação se estagnou.
Algumas hipóteses podem ser formuladas para explicar a redução do crescimento. A primeira é a ausência de programa federal atual de apoio aos municípios e consórcios para a elaboração dos planos. A segunda é o entendimento dos municípios e da sociedade em geral de que a política terá seus prazos dilatados, pois encontra-se no Congresso Nacional a discussão sobre isso. Uma terceira possibilidade é que os municípios têm apresentado dificuldades técnicas e financeiras para executar os planos com recursos próprios. Ressalte-se que municípios de pequeno porte, abaixo de 20 mil habitantes, possuem tratamento específico na lei, sendo facultada a elaboração de planos simplificados de gestão integrada de resíduos sólidos. Encontra-se em curso a revisão do Plano Nacional de Resíduos Sólidos na forma e no prazo preconizado pela Lei 12.305, esse é o artigo 15. Por meio de contratação de consórcios de empresas internacionais pelo projeto Interáguas, que trará metodologia de revisão e atualização do plano com proposta de leitura técnica do setor de resíduos sólidos do Brasil. O primeiro relatório já foi entregue em março desse ano e já iniciou-se a discussão do segundo produto, que trará um diagnóstico dos resíduos sólidos no Brasil. Desde 2016, o Ministério do Meio Ambiente atua junto à Sala Nacional de Coordenação e Controle ao enfrentamento à dengue, ao vírus chikungunya e ao vírus Zika, que conta com a participação de todos os estados da federação. Com essa atividade, o Ministério envolveu as secretarias estaduais e municipais de meio ambiente nas ações de resíduos sólidos e saneamento e, por meio de videoconferências com os representantes estaduais, atuou em campanhas juntamente com a Reciclanip, que é a gestora criada pela indústria de pneus, que atua com a coleta e a destinação de pneus inservíveis e catadores de materiais recicláveis. Essa parceria com a Reciclanip aproximou os estados da entidade gestora responsável pela coleta de pneus a realizações de campanhas em todo o Brasil, com aumento de coleta muito significativo, principalmente nas regiões Norte e Nordeste. O Ministério do Meio Ambiente também elaborou diretrizes sobre resíduos sólidos para apoiar as salas estaduais e municipais de coordenação e controle para o combate ao Aedes aegypti. Essa diretriz foi replicada em todos os estados, com orientações gerais sobre a gestão de resíduos, inclusive citando exemplos de boas práticas que podem ser replicadas em outros estados para melhorar a gestão de resíduos. Em 2017, está previsto ampliar as discussões e trocas de experiências com os estados, com videoconferências específicas para a Política Nacional de Resíduos Sólidos, aproveitando a estrutura e a relação de resíduos e o impacto com a saúde, ampliando as cadeias a serem focadas para embalagens em geral e resíduos da construção civil. A política tem na responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida dos produtos um de seus princípios mais importantes, e na logística reversa, um valioso instrumento para viabilizar esse princípio. Desde 2011, o Ministério vem discutindo e articulando com setores priorizados pela Lei 12.305 a regulamentação dos acordos setoriais dos sistemas de logística reversa. Destas negociações já foram criados 3 acordos setoriais assinados, embalagens plásticas de óleos lubrificantes, lâmpadas mercuriais de vapor de sódios e luz mista e embalagens em geral. Projeto piloto de eletroeletrônicos em parceria com o MDIC e a agência japonesa JICA, na cidade de São Paulo, para a coleta de eletroeletrônicos com participação de toda a cadeia, desde a indústria até a cooperativa de catadores, recicladores e órgão ambiental licenciador. Testar o sistema de coleta de grandes eletrodomésticos na casa do consumidor, estimar o volume descartado de eletroeletrônico, propor modelos de sistema que possa ser incorporado ao sistema ao Acordo Setorial Nacional. Além disso, estamos promovendo articulações
junto ao Ministério da Ciência e Tecnologia e da Indústria, para estabelecimento de parceria com centros de recondicionamento de computadores para tratamento de computadores de órgãos públicos e revisão do decreto de desfazimento, contribuindo aí para a inclusão digital de populações de baixa renda. Não poderia deixar de citar duas ações de logística reversa firmadas antes da entrada em vigor da lei e que são bastante exitosas, que são a de embalagens vazias de agrotóxicos. Hoje, 94% das embalagens vazias de agrotóxicos são recicladas. E a de pneus. O Ministério do Meio Ambiente elaborou uma proposta de resolução CONAMA que define critérios e procedimentos para garantir o controle e a qualidade ambiental do processo de compostagem e o composto produzido a partir de resíduos orgânicos, com o objetivo de difundir a ideia de que a compostagem dos resíduos orgânicos implica no fechamento do ciclo natural dos alimentos e, com isso, as prefeituras conseguem tratar mais de 50% dos resíduos sólidos urbanos a baixo custo. Além disso, foi elaborada uma cartilha com o objetivo de exemplificar como promover a reciclagem da fração orgânica dos resíduos, adequando a destinação final desta fração. Essa cartilha já deverá estar disponível no site do Ministério do Meio Ambiente a partir da próxima semana. Outra linha de ação do Ministério é a parceria com o projeto ProBiogás. Foi firmado em maio de 2017 um novo projeto de cooperação com recursos do Ministério do Meio Ambiente da Alemanha, coordenado pelo Ministério do Meio Ambiente brasileiro, Ministério das Cidades e GIZ, para um estudo mais aprofundado das emissões de gases do efeito estufa no setor de resíduos do Brasil. O novo projeto tem o objetivo de conseguir avaliar diferentes modelos tecnológicos e rotas de gestão de resíduos no Brasil e subsidiar políticas públicas de resíduos que contribuam para o alcance das metas nacionais de redução das emissões de gases do efeito estufa. O ministro do Meio Ambiente, Sarney Filho, faz articulações políticas no sentido de promover a retomada do CISC, é o Comitê Interministerial para a Inclusão Social e Econômica dos Catadores de Materiais Reutilizáveis e Recicláveis, que sofreu modificações recentes na sua condução e, para isso, vem tendo contato com os envolvidos e esperamos, em breve, a sua reconvocação ainda mais representativa do que foi no passado. Assim, senhoras e senhores deputados aqui presentes, demais autoridades, expositores, senhoras e senhores, sintetizamos as ações que vêm sendo empreendidas pelo Ministério do Meio Ambiente para o cumprimento da lei, no que diz respeito aos desafios que enfrentamos na promoção de uma gestão sustentável dos resíduos sólidos no país. Mesmo tendo avançado bastante, temos a consciência de que muito ainda tem que ser feito. Muito obrigado. Palavra agora a senhora Cláudia Lins, representante da Confederação Nacional. Palavra agora a senhora Cláudia Lins, representante da Confederação Nacional dos Municípios, representando os prefeitos do Brasil. Obrigada, prefiro. Bom dia a todos. Em nome do presidente Paulo Zielkowski, eu agradeço o convite, presidente, deputada Flávia Moraes, agradeço a participação de todos os presentes, os colegas de mesa, secretário Jair, Carlos Filho, da Brelp. Para a CNM é sempre muito importante estar aqui presente no Congresso, porque é daqui que saem as grandes leis que buscam transformar a realidade do país. Porém, muitas vezes, essas mesmas leis que querem transformar positivamente a realidade do país acabam colocando obrigações que, além de onerar, muitas vezes, onerar o município, ele onera o prefeito. Porque quando o prefeito ele não consegue cumprir a Política Nacional de Resíduos Sólidos, é o CPF dele, a pessoa física e jurídica, ou seja, é o município que é processado, mas também é o prefeito. Por isso que é importante a fala do deputado João Paulo Papa, no sentido de não criminalizar aqueles que não conseguiram cumprir a lei. Porque isso já está ocorrendo. A gente tem prefeitos que, porque não conseguiram
não tinham condições técnicas e financeiras, como eu vou fazer a exposição aqui, de cumprir com essa legislação, eles estão com o CPF deles bloqueado, com recursos da família bloqueados. Então, é uma situação muito séria e que tem se agravado, porque com essa crise financeira, a quantidade de municípios que estão voltando a ter lixões, os lixões eles estão aumentando. E isso, como colocou aqui também pelo secretário Jair, não é porque um prefeito ele quer ter lixão ou não. Nenhum prefeito ele tem realmente vontade de ter lixão. Então, a gente percebe o nível da qualidade técnica no debate quando a gente foge do senso comum de achar que não fez porque não teve vontade política, aquela coisa. Então, o que a gente queria colocar aqui hoje são vários fatores para a gente apresentar os desafios sobre a ótica municipalista. Mas não somente sobre a ótica municipalista enquanto CNM falando, mas principalmente enquanto Tribunal de Contas da União. Desde 2000, principalmente 2008 para cá, o Tribunal de Contas da União ele tem acompanhado as ações na área de resíduos sólidos. Em 2011 saiu uma primeira auditoria sobre a Política Nacional de Resíduos Sólidos e mais recentemente eles divulgaram em novembro de 2016 uma auditoria toda sobre a implementação da Política Nacional de Resíduos Sólidos. Quem quiser entender por que hoje existe lixão no país, precisa ler esse relatório do Tribunal de Contas da União. Eu vou apresentar alguns pontos rapidamente sobre ele, mas... Pode passar, por favor? O que a gente tem hoje que é importante ressaltar? A Política Nacional de Resíduos Sólidos, ela trouxe obrigações para estados, para a União, para municípios, para a sociedade enquanto consumidores, todos nós somos, todos nós temos obrigação nessa política também, além do setor empresarial, com a logística reversa, responsabilidade compartilhada, todas essas. Porém, quando a gente fala de responsabilização por crime ambiental, pelo não cumprimento da lei, melhor dizendo, apenas os municípios, enquanto ente público, é que são penalizados com sanções. Recentemente, eu estive em um município pequenininho no interior da região do Seridó, que o município levou a multa de 300 mil pela existência de lixão. Sendo que, como o próprio Tribunal de Contas da União, no relatório de 2011, a auditoria de 2011, fez um levantamento de estudos do Ministério do Meio Ambiente, Fundação Getúlio Vargas, e colocou que aterro sanitário ele só tem viabilidade econômica para municípios acima de 100 mil habitantes. O que a gente está falando quando a gente fala de 100 mil habitantes? A gente está falando de menos de 10% dos municípios brasileiros. Porque mais de 90% dos municípios brasileiros têm até 50 mil habitantes. Então, a disposição final, a única que a lei aceita para você colocar rejeito no solo, é o aterro sanitário, que é extremamente caro, porque ele é complexo, ele tem uma preocupação ambiental muito grande. Exatamente por isso que ele é caro. Então, por isso que ele só tem viabilidade econômica do município manter ele, porque 80% do custo de um aterro sanitário é para manter ele operando, para não virar um lixão. Município abaixo de 100 mil habitantes não consegue, não dá conta. Ele não tem essa capacidade financeira. E isso foi atestado pelo Tribunal de Contas da União, ressaltado vários atores que ele citou nos estudos. Então, a gente tem multas de até 50 milhões. Tem um município de 8 mil habitantes, eu vou colocar ali ao final, que levou uma multa de 3,4 milhões pela existência de lixão. 8 mil habitantes, ele não dá conta de ter um aterro sanitário, mas ele levou a multa de 3,4 milhões. Então, a situação é extremamente grave, a gente precisa, como a deputada Flávia colocou aqui, agir com urgência para prorrogar esses prazos, entrar em um consenso. A CNM ela também é favorável ao PL 2289, porque ele saiu do Ministério do Meio Ambiente, já foi aprovado no Senado, porém, se a gente entende que existem outros setores querendo dialogar, é importante que a gente então dialogue, mas é fundamental que a gente consiga avançar o quanto antes, porque o problema, na verdade, de você ter outro projeto de lei é porque vai ter que voltar para o Senado. E esse projeto de 2289, ele é de 2014. Ele saiu do Ministério, foi para o Senado. 2014, ele está desde 2015 tramitando em caráter de urgência aqui na Câmara. Então, se sai um projeto novo, a gente só precisa ter certeza que ele vai tramitar rapidamente aqui e ter o governo federal, o presidente Temer, apoiando também, para a gente poder com que ele tramite rapidamente, seja o 2289, seja qualquer outra proposta, mas que também tramite rapidamente no Senado, porque se a gente for ficar esperando, se o 2289, que saiu do próprio governo federal, está desde 2015 aqui na Câmara, mais de 2 anos, como é que vai ser se sair um outro projeto de lei? Então, a gente precisa juntar todos os entes envolvidos e para promover um avanço nesse tema. Pode passar, por favor. O secretário Jair já colocou alguns pontos das obrigações da União.
A União, então, está revisando o plano, mas a gente até na CNM, a gente sempre brinca um pouquinho, mas a gente não revisa aquilo que não ficou pronto, né? Já que ele não foi aprovado, não virou decreto, ficou só uma minuta, então não deveria estar sendo revisado. Eles estão realmente refazendo o plano. 3 acordos setoriais, enfim, pode passar. Pode passar também ali, já tem uma atualização, ótimo, que mais um estado, 12 estados, dos 27 que a gente tem que ter, 12 apenas tem os planos estaduais de resíduos sólidos. Pode passar. Aí. Então, o que a gente tem? Esse é um diagnóstico, pode passar, por favor. Esse é um diagnóstico do Observatório dos Lixões. A CNM está agora com uma nova pesquisa já em andamento para a gente atualizar. Esse observatório ele é extremamente interessante, porque a gente colocou o nome de Observatório dos Lixões, mas ele trata de todas as obrigações da Política Nacional de Resíduos Sólidos. Então, tem um mapa, a gente está atualizando também, já vai atualizar agora com essa nova informação de que são 12. Quais são os estados que têm o plano estadual? Então, o município, ele tem o plano nacional, o plano municipal de gestão integrada de resíduos sólidos, ele tem coleta seletiva, ele faz compostagem, ele está consorciado, tudo isso está espacializado, consegue saber os dados por município. Tem sobre as obrigações da União, tem da logística reversa. Então, é um observatório de realmente vocês poderem, a sociedade, poder não apenas informação sobre os municípios, mas sobre a Política Nacional de Resíduos Sólidos com toda a complexidade que ela possui. É extremamente importante que a gente ressalte isso. Não é uma política para eliminar lixões somente, ela é uma política voltada para o desenvolvimento sustentável do país. Por isso a importância de União, Estados, municípios, sociedade, setor empresarial atuarem juntos para implementar ela. Pode passar, por favor? Então, aí mais um exemplo de como vocês conseguem, os dados que se apresentam no Observatório dos Lixões, você clica, ele dá as informações dos municípios, pode passar. Então, um exemplo que a gente coloca, a gente sempre, enquanto CNM, para a gente poder entender um pouquinho, uma vez eu vim aqui numa audiência pública e eu perguntei para a Polícia Legislativa quantas pessoas circulam aqui às terças e quarta-feiras, que são os dias de maior movimento. Eles me disseram em torno de 30 mil pessoas. 30 mil pessoas, você vê, é muita gente. 70% dos municípios brasileiros têm até 20 mil habitantes. Então, circula mais gente aqui do que em 70% dos municípios brasileiros. E por que a gente cita isso? Porque é pela população que os municípios recebem os recursos do fundo do FPM, do Fundo de Participação dos Municípios. Então, um município pequeno, com 2.600 habitantes, esse é de julho de 2016, esse dado. Uma parcela que ele recebeu foi só de R$500 mil para fazer tudo no município, fora as transferências obrigatórias da União. Mas se vê muito pouco, não tem transferência obrigatória para saneamento, não tem recurso. O município ele é titular do serviço, mas ele tem que tirar da população. Agora, 2.000 habitantes, quantos são contribuintes? Você vai cobrar quanto da população para custear, de repente, um sistema de disposição final, como a lei coloca? Não se sustenta financeiramente, é impossível. A gente precisa de maior participação da União para a gente conseguir impulsionar, porque da forma como está hoje, 45% dos municípios têm até 10 mil habitantes. Esses dados do IBGE, a gente precisa ter em mente para quando a gente falar de município, a gente falar de qual município a gente está falando. Ele está na Amazônia, onde a distância é medida em dias, onde você tem as hidrovias, e você não mede em quilometragem a distância de um município para o outro. De Irunepé para Manaus são 10 dias de distância, se eu não me engano. 10 dias de distância, você vai fazer o quê? Como é que você vai transportar resíduo para municípios pequenos que não conseguem financiar um aterro sanitário? Então, é uma política extremamente complexa e a gente não vai conseguir impulsionar ela se a gente não sentar todos os atores envolvidos e, principalmente, os estados também. Os exemplos que a CNM tem hoje, que os consórcios estão avançando, são exemplos onde os estados eles fizeram sua parte do plano estadual, os planos de regionalização de consórcio, e eles puxaram junto às suas secretarias de meio ambiente. Alagoas é um exemplo, Rio Grande do Norte é um exemplo, Sergipe também. Então, eu conheço vários exemplos de estados que agora, em 2017, que finalizaram seus planos e que estão ajudando os municípios agora, em 2017, a cumprirem com a lei. Então, quando a gente pensa, o prazo venceu em 2014, a gente precisa pensar em todas essas obrigações de ordem hierárquica até chegar lá no município, porque ele sozinho não vai dar conta. Então, isso é extremamente importante a gente saber. Pode passar, por favor. Então, chegando nesse relatório do TCU, para a gente apontar os desafios. Primeira coisa que ele coloca quando ele vai fazer um anúncio na própria página do TCU sobre a Política Nacional de Resíduos Sólidos. Não previu fonte orçamentária. Isso é uma coisa que o presidente Paulo Ziukowski sempre coloca aqui no Congresso. A existência de leis que imputam mais obrigações e não diz
como que os municípios vão arcar, vão cumprir com essa legislação. Então, o que é o problema de você não prever fonte de recurso específica? Significa o seguinte: ela vai ficar dependendo do orçamento geral da União, recursos não onerosos, ou seja, que o município ele vai acessar e ele não precisa devolver. O anúncio que foi feito aqui do Avançar Cidade Saneamento, que é dos 2,2 bilhões para saneamento, são recursos do FGTS, são recursos que são empréstimo. E depende da capacidade de endividamento do município. Depois a gente vai falar mais, mas a grande maioria dos municípios está endividada. A grande maioria dos municípios não tem condições de pegar um empréstimo. Bem, ainda que seja com taxas melhores do governo federal, não tem condições. Então, a gente ter dinheiro emprestado, sendo que a gente não tem condições de pagar, não ajuda para a gente resolver essa situação hoje. De jeito nenhum. Então, a gente precisava... E isso são análises, inclusive, que eu coloco do Tribunal de Contas da União. Se você não prevê fonte de recurso específico, a política ela se mostra absolutamente dependente do orçamento geral da União, o que tende a dificultar ações de planejamento, coordenação, monitoramento e fomento das atividades necessárias à sua efetiva implementação. Pode passar. Aí, só ressaltando, uma coisa que o TCU coloca e a CNM sempre coloca, como é que a gente consegue ter uma política pública efetiva? Como que a gente, independente de ser uma política de resíduos sólidos, para implantar algo, a gente tem que planejar. Então, se a União não tem um plano nacional de resíduos sólidos, se não existe um planejamento a nível federal, se somente 12 estados possuem os seus planos estaduais de resíduos sólidos, como que depois, lá na ponta, sem recurso técnico e financeiro, o município ele vai conseguir implementar? A ausência do Plano Nacional de Resíduos Sólidos, ele é criticada pelo Tribunal de Contas da União, porque é nela que prevê metas, diretrizes. Então, a gente queria até 2014 implementar, eliminar os lixões, implantar aterros sanitários. Ok, então, como é que a gente vai fazer isso? Então, previu uma série de ações, de aportes financeiros, mas o plano ele não foi finalizado. E por que ele não foi finalizado? Eu achei interessante porque o Tribunal de Contas ele faz uma auditoria tão certeira que então foi o Ministério me fala, não, foi o Conselho Nacional de Política Agrária que não se reuniu. O TCU vai lá nesse conselho e fala, por que você não se reuniu? Não, foi por isso, por isso. Eles conseguiram chegar, na verdade, no cerne da questão. O MAPA, o Ministério de Agricultura, ele poderia ter reunido esse conselho para aprovar esse plano, mas o próprio Ministério do Meio Ambiente recusou essa oferta e não quis fazer, não, a gente vai resolver por via decreto, de outra forma, e deixou. Então, o que a gente tem hoje? Pode passar, por favor. Então, o que o Tribunal de Contas ele chegou à conclusão? Então, houve essa ação do Ministério do Meio Ambiente de deixar para uma outra possibilidade, fazer essa aprovação do Plano Nacional de Resíduos Sólidos que não se concretizou. O assunto está pendente desde 2012, mas o que agrava a situação, de acordo com o Tribunal de Contas da União, é que, mesmo que viesse a ser publicado hoje, isso foi publicizado em novembro de 2016, né? O Plano Nacional de Resíduos Sólidos estaria desatualizado, pois, passados quase 6 anos da edição do decreto, que regulamenta a Política Nacional de Resíduos Sólidos, não reflete mais a situação do país, principalmente a situação econômica, porque previa vários cenários. E a gente sabe que o que a gente está vivendo hoje não era previsto, não era imaginado há 6 anos atrás. Então, a gente tem uma situação muito grave, porque a ausência do plano ela é realmente a ausência de uma forma de fiscalização, de monitoramento. Se você não tem meta, você não sabe o que está acontecendo no país, nem como melhorar aquilo. Então, é bom que a gente saiba que o plano, a revisão dele, né, a proposta de efetivar e se concretizar, e se esse plano ser aprovado, está avançando. Pode passar, por favor? Aí ele coloca de novo o tribunal que, em função da inexistência do Plano Nacional, os meios a serem utilizados para controle e fiscalização não estão disponíveis, o que dificulta a avaliação da implementação. Então, o órgão que faz a auditoria, ele fala que não consegue realmente monitorar e fiscalizar porque não existe um plano nacional. Pode passar, por favor. Outro risco que com relação a consórcios, ele também... Esse relatório que eu estou destacando do Tribunal de Contas da União, com todos esses desafios, com todos esses problemas, é para a gente... Porque a gente não consegue avançar se a gente não souber aonde que está travado. Na verdade, a gente só consegue avançar a partir do momento que a gente conhece o que não está avançando. Então, é por isso que eu estou destacando esses diversos pontos do Tribunal de Contas da União. E com relação a consórcios, ele coloca... A ineficiência, né, no sentido da falta do governo federal de apoio técnico e logístico para a formação e manutenção de consórcios, mas aí eu acredito também que isso não é só governo federal, isso é principalmente dos estados, cabem a eles os planos de regionalização e os estudos de consórcio,
mas o Tribunal de Contas da União ele faz uma análise mais do ponto de vista do governo federal. Pode passar, por favor? Ele ressalta, desde 2011, ele ressalta a dificuldade dos municípios na questão técnica e financeira, isso também coloca para os consórcios. Então, ele coloca a importância do apoio da União e dos estados para impulsionar a política nacional de resíduos sólidos por meio dos consórcios. Pode passar, por favor? Aqui é uma coisa interessante, é uma situação interessante. Esse diagrama, essa figura, eu tirei de uma apresentação do Ministério do Meio Ambiente, de uma audiência pública que eu participei com eles no final do ano passado, e onde eles colocam como se fosse um fluxograma da logística reversa, onde aparece ali município, ali embaixo. Então, a gente percebe que o município está inserido na logística reversa, na visão do Ministério do Meio Ambiente. Pode passar, por favor? Apesar disso, por que eu estou citando isso? Porque a logística reversa, principalmente das embalagens em geral, é um dos grandes desafios para os municípios. Os acordos setoriais, nenhum prevê a participação do município. O de embalagem geral é uma cadeia que afeta enormemente os municípios. A gente tem que, dependendo do porte populacional, mas a média, pode alterar, mas em média, 70% dos resíduos secos são embalagens. E todas essas embalagens que a gente vê, embalagem de garrafa PET, vidro, papelão, enfim, todas essas embalagens são obrigações do setor empresarial. Então, não deve ter meu dinheiro de contribuinte, o dinheiro de vocês enquanto contribuinte, para coletar, para recolher essas embalagens e fazer a disposição final ambientalmente adequada. Não deveria ser o SLO aqui em Brasília, não deveria ser o Sistema Municipal de Limpeza Pública em nenhum outro lugar do país que deveria estar coletando essas embalagens e fazendo a disposição final ambientalmente adequada. Então, o que a gente tem hoje? A gente não é parte, de acordo com o Ministério do Meio Ambiente, não somos parte envolvida no acordo setorial de embalagem geral, o que é um erro muito grande, um erro esse que foi colocado. Alguns estados judicializaram esse acordo de embalagem, São Paulo, por exemplo. Então, em São Paulo, a coalizão a coalizão empresarial que representa todos os setores que produzem embalagens, como o Ministério do Meio Ambiente, colocaram, então, que os municípios agora deveriam fazer parte da logística reversa. A gente precisa ver, então, como que a gente vai impulsionar isso. Pode passar, por favor? Por que isso é importante entender o que é coleta seletiva, o que é, então, do município, o que é, então, do setor empresarial, de quem é a responsabilidade pelo quê, quem vai custear o quê, e, principalmente, disposição final é só uma pequena parte da Política Nacional de Resíduos Sólidos. A gente tem que se preocupar com eliminar lixão, com implantar aterro sanitário, ou uma usina, ou qualquer que seja a outra forma que não seja aterro sanitário. Mas a gente tem que pensar em enviar menos resíduos e menos rejeitos para essa disposição final ambientalmente adequada. Então, a gente precisa impulsionar a coleta seletiva, investir na coleta seletiva solitária com os catadores de materiais recicláveis. A gente precisa que a logística reversa de fato funcione. Caso contrário, se não tiver coleta seletiva e logística reversa atuando junto, não vai funcionar. E a gente precisa fazer uma desconcentração da cadeia de reciclagem. Hoje, em Brasília, aqui o vidro é rejeito, porque a gente não tem viabilidade econômica de mandar uma garrafa de vidro para reciclagem no Sudeste ou no Sul do país, porque aqui não tem indústria de reciclagem de vidro. Se a gente não fizer uma desconcentração dessa cadeia de reciclagem, se não houver um programa do governo federal para incentivar que esse setor dessa cadeia de reciclagem ela vá se expandir pelo país, não vai adiantar nada, a gente vai estar sempre só enterrando recicláveis, ou fazendo valorização energética, ou qualquer outra forma que a gente vai fazer. Pode passar, por favor? Então, como eu ressaltei, já estou finalizando. Qual a consequência para os municípios que não conseguem cumprir com as obrigações? Multas, pode passar, por favor? A gente tem cada vez mais, e principalmente quando muda a gestão, os promotores eles têm uma intenção de apertar, a gente tem uma nova gestão que começou agora, né, em 2017, e esses novos gestores já estão sendo multados. Como eu falei, eu fui no município no interior lá do Rio Grande do Norte, na região do Seridó, e R$300 mil de multa, um município com menos de 20 mil habitantes. Então, isso é absurdo. Pode passar, por favor? Então, aí, como eu falei, Major Vieira, em Santa Catarina, 8 mil habitantes, 3,4 milhões de multa. Ele não recebe nem isso de FPM, praticamente. Ele não, na renda, para pagar tudo que ele tem, ele não recebe, mas ele recebe uma multa desse tamanho. Então, a gente tem uma realidade muito grave. Pode passar, por favor? Pode passar. Então, quando a gente vê que, às vezes, você vê o prefeito sendo multado, ele só vai, às vezes, ser condenado quando ele já é ex-prefeito, porque o processo vai se arrastando. Mas, então, o que a gente tem hoje de atuação aqui no Congresso, que é importante, deputada? A gente tem a participação de todos os deputados presentes.
o PL 2542, o PL 2543, eles estão tramitando aqui na Câmara. A gente precisa do apoio de todos os parlamentares para fazer com que os consórcios avancem no país, porque hoje o que a gente tem? Quando o município ele vai receber recursos da União, seja para resíduos sólidos, para qualquer outra coisa, o governo federal ele vai consultar o que a gente chama de CALC, para ver se o município ele pode receber aquele recurso ou não, se ele está em dívida ou não. Então, ele acaba que olha o CALC dos municípios e não o CALC do consórcio. Então, existe um grande esforço de constituir uma pessoa jurídica nova, própria para receber esse recurso, mas ao receber o recurso, essa pessoa jurídica, esse CNPJ, é ignorado e vai olhar o CNPJ dos municípios integrantes do consórcio, o que não faz nenhum sentido. Da mesma forma, com relação à contratação de equipe para os consórcios. Um consórcio hoje para aterro sanitário, ele pode ter ele existe hoje, mas daqui a 20 anos ele pode encerrar e podem existir outras formas e aquele consórcio pode deixar de existir, porque aquele fim não é mais interessante. O que acontece? O consórcio ele é obrigado a contratar por meio de concurso público hoje. Se o consórcio se desfaz, quem é que fica com todos aqueles contratados? Quem vai assumir isso na sua folha de pagamento? Hoje isso é um risco muito grande, então existem esses problemas que dificultam que os municípios consigam formalizar os consórcios, fica receoso de quem vai ficar com passivo ambiental, quem vai ficar vai realizar aquela contratação. Então o projeto de lei 2543, ele visa fazer com que os consórcios possam contratar de forma seletistas, né, via CLT. Isso é extremamente importante. Então, como já foi colocado aqui pelo secretário Jair, a gente tem o PL 2289, que é uma prorrogação escalonada. Tem a proposta do PLP 1415 do deputado João Paulo Papa, também interessante. E tem a proposta do deputado Trípoli, do deputado Vitor Mendes, que é uma que a gente também quer participar, quer dialogar e quer somar esforços. Então, com isso, o que a gente coloca? Pode passar, por favor? De novo? Pode passar. Isso aí. Então, o que a gente tem hoje? Existem diversas formas da gente poder continuar dialogando sobre como que a Política Nacional de Resíduos Sólidos pode ir para frente, etc. e tal. Mas o que a gente entende dessa forma, é excelente, mas a gente também precisa ver na prática, deputado, os projetos de lei avançando também, porque é isso que vai trazer mais fôlego. Então, se tivesse um projeto de lei que fosse um pouquinho parecido com o 2289, que prevê o apoio da União para recursos, que prevê o apoio dos estados para regionalização, para impulsionar o licenciamento ambiental, que municípios ficam muitos anos, às vezes, esperando o licenciamento ambiental. Então, a gente precisa sentar e achar um meio de impulsionar a Política Nacional de Resíduos Sólidos por meio da prorrogação dos prazos, porque, como a gente colocou assim, aqui a situação é grave, tem prefeitos que entraram agora, primeira vez no mandato, que estão sendo processados, municípios multados, e o que antes a lei permitia, por exemplo, aterro controlado, não apenas lixão, não permite mais. Então, são muitos desafios, são muitos, mas a gente sabe, a gente acredita na capacidade do diálogo e na capacidade da união dos estados, municípios, do setor empresarial, de cumprirem com suas obrigações e caminharem juntos para efetivar essa política. Obrigada. Obrigada, Cláudia. Passo a palavra agora para o Carlos Silva Filho, que é diretor-presidente da Associação Brasileira das Empresas de Limpeza. Caminharem juntos para efetivar essa política. Obrigada. Obrigada, Cláudia. Passo a palavra agora para o Carlos Silva Filho, que é diretor-presidente da Associação Brasileira das Empresas de Limpeza Pública, ABRELP. Deputada Flávia, bom dia. Primeiramente, gostaria de agradecer o convite e parabenizar pela iniciativa da realização desse seminário. Realmente é um tema que está na ordem do dia de todas as administrações municipais que iniciaram esse novo mandato no dia 1º de janeiro desse ano e que tem já, por determinação constitucional, a responsabilidade de cuidar desse tema da gestão de resíduos sólidos. Se a senhora me permitir, deputada, eu prefiro falar de pé, pode ser? Muito obrigado. Então, posso passando? Aí, acho que já fica mais fácil. Obrigado. Um ponto que nós temos que, ao falarmos de gestão de resíduos sólidos, obrigatoriamente hoje nós temos que falar da Lei 12.305 de 2010, da Política Nacional de Resíduos Sólidos. A lei, como já foi aqui dita, como todos que estão presentes sabem, sancionada em 2 de agosto de 2010,
traz uma nova era para a gestão de resíduos no Brasil. A Política Nacional de Resíduos Sólidos, ela pode ser considerada um verdadeiro divisor de águas na gestão de resíduos do nosso país. Tudo que vinha sendo feito até agosto de 2010 estava sob a égide de outras legislações, e aí, mais especificamente, de 2007 a 2010, sob a Lei do Saneamento Básico, e em 2010, a Política Nacional de Resíduos Sólidos trouxe, então, novas disposições, trouxe, então, novas diretrizes e novas práticas que, a partir daquela data, devem ser observadas e implementadas por todos aqueles que atuam no território nacional, que devem ser observadas, que devem ser implementadas de norte a sul, de leste a oeste, e por todos os cidadãos e por todas as pessoas jurídicas, órgãos governamentais. A Política Nacional de Resíduos Sólidos, como nós sabemos e já falamos, é uma lei moderna, é uma lei arrojada, é uma lei ambiciosa, que ficou em tramitação e discussão aqui no Congresso Nacional por 20 anos, que foi fruto de um consenso entre as várias partes envolvidas. A sociedade civil foi ouvida e participou, os movimentos sociais participaram, o governo participou, os parlamentares construíram essa lei de uma maneira muito dedicada, e realmente ela foi fruto deste grande consenso e trouxe uma série de novos conceitos e diretrizes que nós precisamos nos acostumar, que nós precisamos entender e que nós precisamos aplicar na prática. Então, eu não vou entrar no detalhe aqui, mas alguns pontos que valem ser destacados no corpo, no texto da Política Nacional de Resíduos Sólidos, são os que tratam da diferenciação entre resíduo e rejeito. Essa foi uma das grandes inovações da lei, a partir justamente do texto da 12.305, nós temos duas classes de materiais descartados, aquele que tem potencial de recuperação e aproveitamento, e aquele cujo potencial já foi esgotado, ou que desde a sua origem não apresentou esse potencial. A lei também trouxe uma diferença entre aquilo que ela chama de destinação final e fez uma particularidade na disposição final, dizendo que disposição final é a distribuição ordenada de rejeitos em aterros sanitários. Trouxe de uma maneira muito clara a determinação pelo fim da destinação inadequada, e aí isso não é uma determinação da Política Nacional de Resíduos Sólidos, o fim dos lixões. Os lixões são proibidos no Brasil desde pelo menos 1981 com a Política Nacional de Meio Ambiente. Então nunca foi permitido, nunca foi autorizado, nunca foi admitido de uma maneira aberta a existência e o uso de lixões aqui no Brasil. O que a Política Nacional de Resíduos Sólidos trouxe foi uma determinação para fim de destinação inadequada e a gestão integrada de resíduos sólidos, baseada no princípio da hierarquia na gestão, ou seja, na ordem de prioridade de ações que devem ser seguidas para cumprir com os objetivos da lei, e também baseada num ponto de planejamento, planejamento federal, planejamento dos estados e planejamento dos municípios, na logística reversa e num conceito único no mundo, que é o conceito da responsabilidade compartilhada, que é o conceito de que todos aqueles envolvidos na cadeia da gestão de resíduos são responsáveis de alguma forma para o seu encaminhamento e para assegurar a sua destinação adequada. Porém, o que nós vemos e o que nós temos hoje, passados praticamente 7 anos da lei, na prática, no dia a dia, a situação é bem diferente. O que nós vemos hoje em dia ainda é muito do contrário daquilo que a lei preconiza, daquilo que foi discutido, daquilo que foi idealizado, daquilo que foi justamente trazido para ser cumprido e modificado na realidade da Política Nacional de Resíduos Sólidos. Agora, algumas questões chaves impactam nessa realidade. Algumas questões chaves que nós precisamos lidar com uma atenção muito especial, que nós precisamos tratar e tentar desatar esse nó para que possamos avançar. A primeira delas, eu diria, é a geração crescente. Nós temos 207 milhões de habitantes no Brasil,
sendo que 85% vivem nas cidades. Vivem nas áreas urbanas da cidade. Esse índice coloca o país como um dos que tem a maior taxa de urbanização do mundo. São geradas, de acordo com o Panorama dos Resíduos Sólidos no Brasil, um documento que a ABRELP publica desde 2003, com base nas pesquisas feitas junto aos municípios, são gerados no país 79,9 milhões de toneladas de resíduos sólidos urbanos nas cidades, sendo que isso representa um aumento de 25% desde 2005. Ou seja, nós temos uma população crescente, nós temos um índice de urbanização elevado e nós temos uma geração de resíduos crescente. Uma geração de resíduos que cresce mesmo em anos de crise, que cresce mesmo em anos em que a retração do PIB, a geração de resíduos sólidos aumenta. E isso só tende a se complicar. A projeção para 2030 é que o país vai ter 228 milhões de habitantes e a perspectiva é de que vai haver uma geração de resíduos sólidos urbanos de mais de 90 milhões de toneladas por ano. Ou seja, o impacto nas nossas cidades vai ser ainda maior do que aquele que nós temos hoje. Então, só para comparar do período da Política Nacional de Resíduos Sólidos até o ano de 2015, que é o ano em que o dado mais recente está disponível, a geração total de resíduos sólidos urbanos no Brasil cresceu 12,2%, saindo de 195.090 toneladas dia para 218.874 toneladas dia. E o mesmo reflexo na geração per capita, ou seja, esse crescimento total não foi só por conta do aumento da população, mas foi justamente porque cada cidadão, cada um de nós, gerou mais resíduo a cada dia. Então, o que nós vemos é, de acordo com o princípio da hierarquia na gestão de resíduos, a primeira ação é a redução, é a prevenção da geração. Essa primeira ação, o que a gente percebe pela política nacional, que não está em prática. A segunda questão-chave que nós temos que lidar para desatar esse nó da Política Nacional de Resíduos Sólidos está na destinação final. Nós temos ainda um grande percentual de resíduos sólidos que são encaminhados para locais inadequados. Esse percentual, a gente percebe, vem reduzindo paulatinamente. Então, aqui, de novo, a comparação entre o cenário em 2010, quando da Política Nacional de Resíduos Sólidos, e o cenário de 2015, nós tínhamos em 2010 42,4% dos resíduos sólidos urbanos sendo destinados a locais inadequados. E em 2015, 41,3%. Ou seja, percentualmente, é uma redução que a gente pode ali de 1%, muito lenta, mas é uma redução. Mas se nós olharmos em números absolutos, nós tivemos em 2015 muito mais resíduos sendo encaminhados para local inadequado do que aquilo que nós tínhamos em 2010. Em 2010 eram praticamente 23 milhões de toneladas por ano e em 2015 praticamente 30 milhões de toneladas por ano. Ou seja, esse é o impacto real, porque há um volume considerável de materiais indo parar em local inadequado. E aí nós temos como cenário de hoje ainda 3.334 municípios dispondo seus resíduos em locais inadequados. O levantamento feito pela ABRELP agora, na Semana do Meio Ambiente, 5 de junho, o mapeamento identificou 2.976 lixões em operação no Brasil, e isso em todos os estados da federação. E 76 milhões e meio de pessoas impactadas por esses lixões. E aqui está o ponto grave, deputada. Nós temos uma prática hoje disseminada em todo o país, proibida desde 1981, que afeta a saúde de 76 milhões e meio de brasileiros, que levam 76 milhões e meio de brasileiros a desenvolver uma série de doenças respiratórias, de doenças cardíacas, de alergias na pele, até mesmo de câncer. Hoje, de acordo com um levantamento internacional, os lixões no mundo, e
o Brasil não é diferente, matam mais do que a malária. Então, nós temos uma força muito grande para combater a malária, mas não temos a mesma força para combater os lixões. Então, esse é um ponto muito grave que nós temos que ter atenção. Não dá mais para compactuar, não dá mais para conviver com o lixão a céu aberto operando no país. Nós seremos, no futuro, culpados pela saúde e pela morte de milhões de brasileiros se compactuarmos com essa prática. E isso traz um custo de meio ambiente e de saúde de 30 bilhões de reais para os nossos municípios. Se nós mantivermos a prática dos lixões a céu aberto funcionando no Brasil até 2021, como alguns projetos de lei em tramitação nessa casa defendem, nós vamos trazer um custo adicional para as nossas prefeituras de cuidar do meio ambiente e tratar da saúde das pessoas de 30 bilhões de reais. Sendo que, por outro lado, nós precisamos investir para resolver este problema, de acordo com as diretrizes da Política Nacional de Resíduos Sólidos, de 10,3 bilhões de reais. Então, aqui está a grande comparação. Para resolver o problema, nós precisamos investir 10 bilhões de reais. Para manter o problema, nós vamos gastar 30 bilhões de reais. Ou seja, a solução, a resposta, o encaminhamento para essa questão não é muito difícil de todos nós conseguirmos chegar. Então, precisamos realmente de ter uma coesão de esforços, precisamos de ter uma reunião de todas essas entidades interessadas e, juntamente ao Congresso Nacional, às comissões e à Comissão de Legislação Participativa, é uma excelente, como a deputada Flávia Moraes disse na abertura, porta de entrada para resolver de uma vez por todas este problema, de nós trazermos na consciência esses dados atuais e encaminharmos a solução tal qual o nosso país e os nossos cidadãos merecem. A outra questão-chave que nós precisamos tratar, a partir do texto da Política Nacional de Resíduos Sólidos, é a questão da gestão integrada de resíduos sólidos. A Cláudia já trouxe uma figura muito parecida com essa na apresentação dela. De acordo com a lei, você precisa ter uma separação na fonte, a partir da geração do resíduo sólido, fração seca, fração úmida, cada uma tem do seu encaminhamento, e realmente dar as ações, implementar as ações adequadas a cada fração. Nós precisamos ter isso em mente quando a gente trata justamente da situação da gestão em cada município. Tem município no Brasil, por exemplo, como municípios que têm 20 mil, 10 mil, menos, vamos dizer assim, menos de 30 mil habitantes, em que o percentual de matéria orgânica é muito alto. Matéria orgânica chega a 80%, dependendo do município, chega a 90% nas regiões, em alguns estados do Nordeste. E para essa matéria orgânica, nós não precisamos de aterro sanitário. Para essa matéria orgânica, nós temos tecnologias baratas, nós temos tecnologia, por exemplo, de compostagem, que podem ser feitas de uma maneira descentralizada, que podem ser feitas até mesmo de uma maneira individualizada por bairros. Para vocês terem uma ideia, eu acabei de voltar de um congresso internacional em que foi discutido um programa de gestão de resíduos sólidos em megacidades. E aí, megacidades são centros com mais de 10 milhões de habitantes. Mas foi colocado lá o caso de Nova York. Nova York, uma megalópole que todos conhecem. E hoje tem o maior programa de gestão de resíduos orgânicos do mundo. E este programa de gestão de resíduos orgânicos em Nova York é feito por bairro, é feito pelas comunidades no bairro, ou seja, esse resíduo orgânico não chega no sistema público de limpeza urbana. E por que eles pensaram isso? Porque Nova York precisa mandar os seus resíduos para 400 quilômetros de distância para uma destinação final. Ao invés de ficar gastando milhões e milhões de dólares para transportar esse resíduo por 400 quilômetros, vamos prevenir que esse resíduo chegue nesse sistema público e vamos, então,
então, economizar todo esse custo de transporte e de disposição final. Então, é isso que nós precisamos pensar. São soluções individualizadas, são soluções, vamos dizer assim, confeccionadas de acordo com cada realidade. O município no interior do estado do Amazonas, que precisa de 10 dias para chegar até a capital, ele não precisa construir o aterro sanitário dele individualizado. Ele precisa, sim, tratar da matéria orgânica, ele precisa, sim, ter o apoio dos produtores de embalagem para implementar a logística reversa nesse município, porque essa é a responsabilidade deles, e aí vai sobrar uma fração mínima que, eventualmente, precisaria de uma disposição final. Mas o que nós vemos hoje, e o que nós temos hoje, infelizmente não podemos chamar de gestão integrada ainda. Passados 7 anos da lei, a gente tem uma gestão linear, em que o grande volume de resíduos sólidos gerados e coletados nos municípios são considerados como materiais em fim de vida, ou, nos dizeres da lei, são considerados como rejeito, e, portanto, vão todos para a disposição final. E a gente fica aqui se debatendo quantos aterros sanitários nós precisamos construir no Brasil, quantos que os municípios precisam investir para construir e operar seus aterros sanitários. Não é essa a lógica da lei, não é esse o conceito da lei. Se a gente, só para configurar esses dados, o que nós temos hoje no Brasil, em termos de reciclagem, 1 milhão de toneladas por ano da fração seca são efetivamente reciclados no Brasil. Nós temos 32,7% do total de resíduos sólidos urbanos no país, são potencialmente recicláveis, e a gente só consegue reciclar 3% disso. E somente 400 mil toneladas de fração orgânica são efetivamente compostadas no país. E nós temos 51%, nós temos 40 milhões de toneladas por ano à disposição para tratamento por processos orgânicos. E só tratamos 400 mil toneladas. E, por fim, a questão-chave número 4, que nós precisamos tratar de uma maneira muito clara, muito transparente, e eu diria até mesmo desapaixonada, é a questão do financiamento. Porque nada do que está escrito na Política Nacional de Resíduos Sólidos vai acontecer se os municípios não contarem com recursos específicos para implementar essas ações. Não dá para cumprir a Política Nacional de Resíduos Sólidos sem dinheiro. Então, essa é uma fala muito clara aqui, deputada Flávia, deputado Carlos Gomes, que coordena a frente parlamentar em defesa da cadeia, da reciclagem, demais deputados e deputadas presentes. Nós temos que parar de fingir que vamos cumprir a Política Nacional de Resíduos Sólidos sem dinheiro. Nós temos uma lei muito bem feita, nós temos uma lei muito moderna, mas que não vai sair do papel se os municípios não tiverem dinheiro para cumprir. Esse é o ponto em qualquer lugar do mundo. Não tem gestão adequada de resíduos sólidos se não tiver recurso. A Europa só tem os índices elevados que tem de reciclagem porque existe desoneração da cadeia da reciclagem. A Europa, o Japão, Estados Unidos, Canadá, só tem os altos índices de aproveitamento energético de resíduos sólidos porque existe subsídio e incentivo para a energia renovável vinda dos resíduos sólidos. Se nós não trouxermos esse entendimento para o cumprimento da Política Nacional de Resíduos Sólidos, nós não vamos conseguir tirar a lei do papel. De acordo com o dado do Panorama recente, só para se ter uma ideia, hoje, os municípios investem R$ 10,15 por habitante por mês para fazer todos os serviços de limpeza urbana. Isso não dá para comprar nem 2 cafezinhos. Então, com o dinheiro de 2 cafezinhos, as prefeituras têm que fazer coleta, varrição, transbordo, destino final, manutenção de parque, limpeza de feira, poda, capina, etc, 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 etc. Não dá para fazer. Se a gente comparar este valor com aquilo que cada cidadão gasta hoje com telefonia celular, se a gente comparar este valor com aquilo que cada um de nós gasta com TV a cabo, gasta com internet, a gente vê
que é um valor realmente ínfimo para fazer tudo o que tem que ser feito. Então, nós precisamos mudar essa lógica. Nós precisamos alterar e dar o devido valor aos serviços de limpeza urbana, às ações de saneamento, que vão trazer uma série de benefícios para a nossa sociedade. Mas como avançar? Quais são os caminhos que a gente precisa, então, ter em mente no entendimento da ABRELP para a gente poder caminhar com a aplicação da lei? Primeiro, como eu já disse, as soluções precisam ser pensadas de acordo com a realidade local. Para pensar a partir e planejar a partir da realidade local, precisa conhecer essa realidade local, e o que muitas vezes não acontece. Então, nós precisamos saber, se num dado município, o maior percentual é matéria orgânica, o maior percentual é reciclável, o maior percentual é rejeito, como se dá isso? Qual é a lógica da localização desse município? Esse município está inserido numa região que permite uma reciclagem? Esse município está inserido numa região que permite um escoamento dos materiais coletados e separados nos processos? Precisamos também uma atenção muito especial para a questão da segurança jurídica e financeira dos projetos de gestão de resíduos sólidos. Hoje, infelizmente, o setor vive uma das suas piores crises. As empresas de limpeza urbana, hoje, no Brasil, têm sofrido com uma inadimplência recorrente por parte das prefeituras, que, abaladas pela crise econômica, não dispõem de recursos suficientes para remunerar os serviços básicos de limpeza urbana. A dívida hoje das prefeituras com as empresas de limpeza urbana passa dos 11 bilhões de reais. Pensando 2016 e até março de 2017. Considerando que o setor movimenta 27 bilhões de reais por ano, essa dívida é uma dívida enorme. E as empresas não conseguem suspender os serviços por serem serviços essenciais e de caráter contínuo, não conseguem recuperar esses créditos, porque muitas vezes são dívidas herdadas de gestões anteriores, e realmente não existe fonte de recursos junto às prefeituras para que essa remuneração seja cumprida. O outro ponto que nós precisamos também lidar de uma maneira muito clara, para se a gente quer avançar, é na parte da comunicação. Comunicação é essencial para a participação social. Não existe programa de gestão de resíduos de sucesso se não tiver a adesão do cidadão. Se o cidadão não tiver conectado, se o cidadão não estiver conscientizado para as práticas necessárias, não vai ter gestão de resíduos de sucesso. Um exemplo muito simples: não adianta a prefeitura colocar serviço de coleta seletiva porta a porta se o cidadão não separar o lixo dentro de casa. Se o cidadão não separar e colocar o saquinho com os materiais separados na porta de casa, essa coleta seletiva não vai funcionar. Então, essa parte de comunicação, e isso é muito subdimensionado e deixado até mesmo de lado nas nossas cidades, que é investir em comunicação e sensibilização do cidadão. Aqui, voltando de novo na parte dos financiamentos, os mecanismos específicos de remuneração são fundamentais para a manutenção das soluções. Muitas vezes o que a gente consegue é recurso para investir numa solução, para construir uma planta, mas não tem um recurso para operar essa planta, para manter esta planta funcionando. Seja uma central de triagem, seja um aterro sanitário, o custo de operação é um custo relevante e que realmente precisa de uma fonte, de uma entrada de recurso permanente para manter isso em funcionamento. E como a gente viu, o custo da inércia, o custo de deixar a situação como está, é mais do que o dobro, eu diria, é 3 vezes maior do que o custo que nós precisamos investir. E um passo além. Enquanto nós estamos tratando de prejuízo à saúde de 76 milhões e meio de pessoas, enquanto nós estamos tratando que não tem dinheiro para fazer todas essas operações, enquanto nós estamos tratando de fechar lixão, o mundo está um passo além. Economia circular,
requalificação de resíduos, cidades inteligentes, são palavras que estão na ordem do dia nas agendas das cidades ao redor do mundo. Sejam cidades na Ásia, no Sudeste Asiático, que estão no mesmo grau de desenvolvimento do Brasil, cidades na África, cidades no Oriente Médio, estão tratando desses temas. Já está na hora da gente virar essa página, virar a página de lixão para a página de economia circular, para a página de matéria-prima secundária. Então, são temas que nós precisamos também trazer para as nossas agendas. Como benefícios, nós calculamos, com a ajuda da ISVA, que é a Associação Internacional de Resíduos Sólidos, a principal entidade do mundo que trata das questões relacionadas à gestão de resíduos, como benefícios de implementarmos a Política Nacional de Resíduos Sólidos no Brasil, como benefício de fecharmos os lixões no Brasil, nós vamos conseguir inclusão social e aumento de renda para algo em torno de 30 a 50 mil famílias, nós vamos reduzir as emissões de gases de efeito estufa, equivalentes à retirada de 7 milhões de automóveis por ano das nossas ruas, vamos melhorar a saúde direta de 76 milhões de pessoas e trazer uma receita adicional de algo em torno de 2 a 3 bilhões de reais por ano com o reaproveitamento dos recicláveis desperdiçados nos lixões. Outros benefícios, aumento da reciclagem, ou seja, diminuição da necessidade de extrair recurso natural da natureza, recuperação de materiais com valor agregado, criação de novos mercados e atração de novos investimentos, criação de empregos verdes. Essa nova economia, a economia verde, é uma economia que tem um potencial enorme, tanto de gerar riqueza como de gerar emprego. Redução de gasto com saúde, melhoria da qualidade de vida das pessoas, melhor acesso a financiamentos internacionais, enfim, uma série de benefícios que virão diretamente para o nosso país, para as nossas cidades e individualmente para cada um de nós. Então, só para finalizar, nós precisamos ter em mente que hoje não dá mais para abusar da capacidade do nosso planeta se regenerar diante do volume de materiais que nós extraímos e descartamos todos os anos. Nós precisamos trazer isso num balanceamento, num equilíbrio harmônico, se quisermos deixar alguma perspectiva de sobrevivência, de qualidade de vida para as futuras gerações. E esse é o tema do Congresso Mundial de Resíduos Sólidos desse ano, que vai acontecer na cidade de Baltimore, nos Estados Unidos, no mês de setembro. É no time to waste, ou seja, não temos mais tempo para desperdiçar, não temos mais tempo para gastar. Nós precisamos agir agora, porque a situação é muito difícil. Eu vou pedir, então, só para encerrar, deputada, passar um vídeo que traz um pouco desse cenário do que nós estamos vivenciando hoje e que precisamos justamente corrigir. Para as nossas cidades e individualmente para cada um de nós. Então, só para finalizar, nós precisamos ter em mente que hoje não dá mais para abusar da capacidade do nosso planeta se regenerar diante do volume de materiais que nós extraímos e descartamos todos os anos. Nós precisamos trazer isso num balanceamento, num equilíbrio harmônico, se quisermos deixar alguma perspectiva de sobrevivência, de qualidade de vida para as futuras gerações. E esse é o tema do Congresso Mundial de Resíduos Sólidos desse ano, que vai acontecer na cidade de Baltimore, nos Estados Unidos, no mês de setembro. É no time to waste, ou seja, não temos mais tempo para desperdiçar, não temos mais tempo para gastar. Nós precisamos agir agora, porque a situação é muito difícil. Eu vou pedir, então, só para encerrar, passar um vídeo que traz um pouco desse cenário do que nós estamos vivenciando hoje e que precisamos justamente corrigir. Para cada um de nós.
Então, essa é a mensagem final. Essa causa não é pelos resíduos. Esse discurso não é pelo material inerte que nós descartamos. É pelas pessoas e cada um de nós podemos fazer muito para mudar esse cenário. Muito obrigado. Carlos Silva, nós agora encerrando a primeira etapa dessa primeira mesa, da apresentação dos expositores, passa a palavra. Passa a palavra para a Lívia, representa Jales Fontoura, presidente da Saneago. Vai ser a expositora de um dos painéis de hoje à tarde, mas ela vai se manifestar sobre esse primeiro painel. A palavra, Lívia. Aperta na mesa, Lívia, vê se... Aí, deu. Acho que agora tudo bem. Bom dia a todos. Sou engenheira Lívia, meu mestrado foi na área de resíduos e também fico muito feliz de estar participando aqui. Estou na condição de representante de uma empresa de saneamento de água e esgoto, representando a figura do presidente, que não pôde estar presente, mas fico com isso muito orgulhosa. Represento também a academia, porque na universidade esses assuntos são diretamente discutidos. E não é aqui, me cabe, eu vou ter uma fala na terceira mesa, mas não me cabe aqui. Mas no que esse assunto agora nos vem, para mim, como cidadã comum, me vem a questão de que algumas coisas já são unanimidade. A gente fala de coleta seletiva, já está bem falado isso, mesmo que a gente erre algum conceito, de que a figura do catador é importante, não tem dúvida, de que nós somos todos responsáveis por isso, também não tenho dúvidas, e acho que já isso é comum a nós todos, é impossível alguém dizer que não. Mas o que fazer, o como fazer, que é a coisinha mais simples que a gente faz, até na educação da criança, não foi dito. Uma lei é uma lei. Então, ela é geral e tem que ser generalista, senão ela não é uma lei nacional. Então, ela já partiu da premissa de que nós somos um país que depois ia subdividir esses assuntos até chegar numa realidade de uma cidade amazônica e da cidade de São Paulo. Mas o como fazer a gente não fez. Então, eu acho que a regulamentação da lei é uma questão que não veio. A gente já está fazendo a revisão dela, mas a regulamentação dela, como fazer, não veio. E no meu mestrado, meu estudo, né, ficou muito na que era o papel do município, o que eram os papéis dos demais. E eu vejo que a lista e o quadro final que eu tenho é de uma lista enorme de responsabilidades municipais, baseado lá na questão constitucional de que saneamento, água, esgoto, resíduos sólidos e drenagem urbana são de competência do município. Mas o Estado, e eu sou na figura do Estado, e naquela hora eu estava querendo entender o que o Estado teria, então, de responsabilidade, Estado como ente federado, intermediário aí entre a União e o município, cabe quase nada. Se nós pegarmos essa lei e formos ler, eu tenho um quadro bem claro, talvez eu até traga para a fala, que não seria tanta da mesa 3, mas quem sabe até ajude nessa discussão, poderá interferir, poderá determinada coisa. Aquilo que poderá, tendo em vista tantas obrigações que o Estado já tem, e que às vezes não consegue fazer, vai ficar para depois. Então, o Estado pode dar ajuda e, nas questões que envolvem as regiões metropolitanas, fazer parte. Nas demais, ele é um membro ouvinte. Eu acho que nisso, talvez, já que o MMA está conduzindo aí uma questão de uma revisão, ter mais definições específicas para a figura do Estado, porque eu concordo com a Cláudia, de que trabalhei durante 5 anos com os municípios na condição de superintendente de saneamento no estado de Goiás. Nossos municípios são quase todos essa figura que a gente acha que é minoria, mas que é a grande maioria, que é cidades pequenas. 4 mil habitantes, 5 mil habitantes é comum no Brasil, é cidade do Brasil, né? A gente ter cidade como São Paulo e capitais é exceção. E essas cidades pequenas chegavam para a gente com a simplicidade de dizer: doutora, o que a senhora faz? Só podia ir lá conosco, o que eu tenho que fazer lá? Ele não sabe o que fazer. Então, eu tenho uma regra que eu falo para os meus alunos e que eu falo para mim, na minha vida particular, que é o enquanto isso. Enquanto nós não temos a lei ideal, enquanto esses estudos não vão chegar ainda, porque pôr isso no papel em nível de leis, é muito difícil, a tarefa de vocês, deputados, aqui não é fácil, porque não dá para escrever qualquer coisa. Mas, enquanto a gente não chega nesse ideal, como fazer? O que fazer? Que tarefinha básica nós teríamos por metas? E dar esses passos devagar. O Brasil, na verdade, ele partiu para fazer uma meta que era assim: a partir do dia tal não pode lixão. Quando pôde? Então, na verdade, a gente fez uma regra muito forte e não demos conta dela.
E eu, assim, vejo uma questão no que a Abrelp apresenta, que é, sem dinheiro não faremos. Eu digo o seguinte, com dinheiro não faremos, porque eu sou da área de água e esgoto. E, de repente, o Brasil chegou com o PAC 1 com muito dinheiro para água e esgoto. Muito dinheiro para água e esgoto. E não fizemos, porque a gente não estava preparado. Então, chegou, a gente não tinha projetos. Goiás é uma referência disso, Saneago correu atrás, mas a gente não tinha projeto, então tinha dinheiro. E se nós virmos hoje, há muito de dinheiro disponibilizado pelo governo federal para as questões de saneamento. Então, se a gente quiser fazer só uma versão da União, a União tem, sim, colocado muito dinheiro para o saneamento. Muito, que eu digo, é a subjetividade do que é muito. Mas é um valor suficiente do que 20 anos nós não tivemos. E a gente não conseguiu operar esse dinheiro. Então, eu acho também que é um risco só disponibilizarmos dinheiro para as questões de resíduos sólidos. Porque o técnico não está definido, o institucional não está definido, a responsabilidade não está definida. Né? Então, essa é uma lei que demorou 20 anos para sair daqui. E ela, né, com certeza, a gente já sabia que ela demoraria também muitos anos para ser implementada, porque ela vai mexer na questão do privado, da indústria, de quem põe dinheiro e quem põe responsabilidade nisso. Eu tenho uma questão que eu acho que talvez nos ajudasse. Para alumínio, nunca precisou nesse país fazer cartilha, ensinar pessoas, ensinar a recolher, pôr setinha dizendo, aqui se recebe latinhas de alumínio. Mas o Brasil é o maior reciclador, coletador e destinador adequado de alumínio, porque o poder econômico entrou junto. Então, todo mundo sabe, qualquer lugar que for, e às 2 da manhã, com algum garçom saindo de algum lugar, ele está saindo com um saquinho com as latas, e ele sabe para quem levar, sabe onde levar. Eu não sei a resposta, mas isso funcionou. Com o pneu não funciona, com outras áreas não funcionam. Então, o poder econômico é importantíssimo. Nossas discussões aqui, elas não são conceituais mais, eu acho que nós estamos bem esclarecidos sobre resíduos. Elas não são mais de boa vontade, porque há inúmeras pessoas com boa vontade, né? Pessoas como a Cláudia, que expõe tão bem, tão claro e com tanta vontade de falar, Cláudia, que me encantou, né? Sabendo assim, olha, eu estou enxergando. Os catadores que a gente vê, a gente tinha alguns deles aqui presentes, que sabem fazer e vêm fazendo há muito tempo. Agora, a integração disso que é o difícil. E isso é o grande desafio do Brasil, que eu acho delicioso, que é ser um país imenso. E tudo no Brasil é assim. A educação é assim, a saúde é assim. Quando o SUS chegou também era para unificar o que não era unificável. E assim a gente está com saneamento. Então, acho que nós não estamos andando para trás. Nós andamos para frente, num ritmo talvez mais lento do que a gente achou que uma lei federal faria. Mas que bom que ela veio, porque sem ela a gente dizia que não tínhamos o arcabouço legal. Ela veio. Né? Agora, a gente tem que fazer isso como fórum constante. Mudança é um fórum constante. Então, parabéns, Flávia, por essa iniciativa, por essa uma comissão, né? Parabéns a essa comissão. Trazer esse assunto para isso aqui todos os dias, porque a gente vai achando saídas. E vamos ser humildes e saber que nós vamos achar saídas pequenininhas, porque a grande saída que vai ter uma resposta única para tudo é impossível. Né? E, na meu ver, colocar mais a figura da União e do Estado detalhadamente nessa função. Porque ao município cabe toda a responsabilidade, mas cabe lá o menor lugarzinho que nós temos. As menores capacidades técnicas, as menores soluções de dinheiro, de capacidade de pagamento por isso. A população não aguenta mais e não vai ter uma taxa de resíduos, né, de lixo tão alta. Então, o dinheiro voltará de outra forma. Mas só por dinheiro, só fazer lei, a gente já assistiu que não é só por aí. Né? Muito obrigada. Obrigada, Lívia. Nós já estamos contando com a presença do deputado Ricardo Trípoli. Ele veio, estava no meio da exposição, foi ao gabinete receber e está aqui. Marta Brito, engenheira sanitária da Prefeitura de Jandaia. Passo a palavra para ela, da última inscrita, que aí eu vou repassar aos expositores para que a gente possa fazer as conclusões finais dessa primeira mesa. Bom dia, queria agradecer a oportunidade de estar aqui, parabenizo pela iniciativa. Eu tomei conhecimento por um acaso do evento, lá na Prefeitura de Jandaia, e me esforcei para estar aqui, justamente por eu sou servidora pública do quadro efetivo de um município de 6.000 habitantes, e assim, a gente tem muitos obstáculos, A Lívia, ela apontou muito bem, a legislação ela já está bem definida, mas ela precisa ser regulamentada em vários pontos. Então, assim, o caminho ele ainda é longo, A gente teve prazos muito ousados para solucionar uma questão que ainda é muito complexa no país.
Porém, a gente precisa de algumas medidas práticas que eu acho que dá para os senhores já começar a nos ajudar. Por exemplo, a gente precisava que os acordos setoriais, né, da logística reversa funcionassem, eles estão parados. A gente precisava de uma certa pressão, não só para os prefeitos, mas também para a iniciativa privada, na questão da responsabilidade compartilhada, porque, às vezes, num município pequeno, ele precisa de um galpão. Não é tão caro um galpão, que é o nosso caso lá em Jandaia hoje. É de uma prensa, não é tão caro. Então, assim, algumas medidas para a gente poder implantar a coleta seletiva, que são questões que é um custo menor, reduzido, mas, às vezes, a prefeitura não tem condição de aplicar. E a iniciativa privada, ela está distante da gente. A gente, às vezes, vai pedir um apoio, parece que você está pedindo um favor, né? Então, assim, a gente precisaria dessa pressão mesmo, não só para os prefeitos, mas principalmente para a iniciativa privada, as indústrias. E eu acho que eu discordo quando vocês falam que não pode ter punição nos prefeitos. É claro que eles querem, sim, resolver o problema, mas se não tiver uma pressão, eles não vão resolver o problema. É por uma questão cultural, porque a prefeitura, às vezes, prefere separar um recurso e investir numa festa, numa pecuária, que é o que acontece em Goiás, do que numa medida na questão do lixão. Então, assim, tem que ter a pressão, mas, é claro, tem que ter pressão em todos os segmentos para a gente poder ter um apoio mesmo para conseguir resolver os problemas. Não dá para pressionar só um lado, tem que pressionar todos os lados. E se não tiver pressão, eu acho difícil a gente conseguir resolver. Muito bem, Marta, obrigada pela participação. Vamos passar, então, eu vou pedir agora aos expositores as conclusões finais dessa primeira mesa, através do secretário de Recursos Hídricos e Qualidade Ambiental do Ministério do Meio Ambiente, senhor Jair Tanus. Muito obrigado, deputada Flávia. Primeiramente, gostaria só de responder a pergunta aqui do Igor, embora não seja da minha área. Ele disse: como podemos dar mais ênfase para a Lei 9.795 de 99, que institui a Política Nacional de Educação Ambiental? Eu não sou responsável por essa área dentro do Ministério, mas o ministro Sarney Filho dá uma importância muito grande para a educação ambiental, por enxergar na educação ambiental uma forma necessária da gente melhorar a questão do saneamento, principalmente nessa área de resíduos. E deu tanta importância que convidou, inclusive, um ex-deputado federal muito atuante, que é o deputado Edson Duarte, para dirigir essa área lá no Ministério. Então, aproveito, então, para, nas minhas considerações finais, agradecer a oportunidade, mais uma vez, elogiar a iniciativa, deputada Flávia Moraes, por esse evento, uma participação bastante expressiva de parlamentares compromissados com a causa, como o deputado Triplo, deputado Carlos Gomes, deputado Nalim, deputada Érica, deputado Vitor Mendes, que esteve aqui, deputado João Papa, né? Deputado Zé Augusto e outros aí que, de repente, eu não nominei, né? Mas muito expressiva a participação de todos. E o que a gente precisa é isso, é somar esforço, é nos dar as mãos. A lei, como eu disse, ela é atual, ela permitiu avanços significativos e entendemos a dificuldade dos municípios em atenderem os ditames da lei pela sua falta de capacidade técnica, pela sua falta de capacidade financeira para fazer as ações necessárias para o cumprimento da legislação. Então, por tudo isso, olha, que uma coincidência muito grande. Acabei de falar do deputado Edson Duarte, ele está me ligando aqui, olha só. Esse é vida longa. Então, é isso. O que a gente precisa é somar esforços, nos unirmos e eu sugeriria, deputada, que ao término desse seminário, a gente pudesse, de repente, fazer um relatório, né? E que isso servisse aí de base para uma reflexão de todas as pessoas, de todos os participantes, que governo federal, expositores, iniciativa privada e todos os entes, para que a gente pudesse conseguir avançar mais nessa questão tão crucial, que é a questão dos resíduos sólidos. Muito obrigado. Obrigada, senhor Jair Tanus. Passo agora. Eu queria registrar a presença do prefeito Tilmar de Damianópolis, de Niquelândia, que esteve aqui. Passo a palavra agora para a Cláudia Lins, representando aqui a Confederação Nacional dos Municípios.
para que ela faça as considerações finais. Primeira coisa que eu queria colocar, num dos pontos, eu não sei se ficou clara na minha exposição inicial, foi sobre a gente entender como é que as políticas públicas nesse país elas são aplicadas na prática, né? A gente costuma colocar, muitas vezes, toda a culpa de tudo no prefeito. Então, a primeira coisa que a gente sempre pensa é de quem é essa competência. A competência, pelo que a gente está reclamando, é do prefeito, é do governador, é do presidente, é do setor empresarial, é minha, né, enquanto sociedade, enquanto cidadã. De quem é a competência para aquele lixo que está na rua entupindo um bueiro? Ele foi parar lá sozinho, alguém não colocou na lixeira? Ela é uma embalagem, ela é do setor empresarial, ou ela não é uma embalagem, é de competência do poder público? São questões que a gente tem que estar sempre refletindo para poder entender como é que a gente pode fazer para aplicar uma política pública. Mas, principalmente, foi colocado aqui por algumas pessoas, pelos deputados, enfim... precisa de dinheiro para poder aplicar qualquer política pública. Ou, no caso da Lívia, a gente fala, né, às vezes tem recurso, não tem projeto. A gente sabe que, às vezes, inclusive o prazo, às vezes, para você submeter um projeto, ele é curto para você poder alcançar aquele recurso. Quando ele existe, o acesso é mais difícil. Enfim, o que a gente entende enquanto Confederação Nacional de Municípios é que, dentro do nosso pacto federativo atual, onde somente 20% de todos os impostos, menos de 20%, na verdade, vão para os municípios, e ele tem cada vez mais obrigações e menos recursos, nada vai conseguir realmente caminhar de forma efetiva. Então, uma utopia nossa, enquanto CNM, é que aqui no Congresso a gente conseguisse rever o pacto federativo, rever essa situação onde são muitas obrigações e poucos recursos, né? A gente não tem hoje, a nível federal ou estadual, qualquer transferência direta de recurso para a área de resíduos sólidos. O saneamento ele é de titularidade do município, sim, mas quando a gente fala, como foi colocado por aqui, a quantidade de municípios pequenos nesse país, é algo que a gente não entende. Quando a gente fala, então, o município tem que cobrar, sim, ele vai cobrar, mas um município de 10 mil habitantes, quantos são contribuintes? Todos são contribuintes? Os idosos, os adolescentes, as crianças? Não. Não são. Então, qual a capacidade de arrecadação de um município de 10 mil habitantes? Que sistema de gestão integrada de resíduos que a gente está falando que vai conseguir custear isso? Então, a gente tem que colocar vários fatores. A lei ela trouxe várias obrigações, sem dúvida nenhuma. Nem todas são caras. Existem exemplos de boas práticas, e a CNM está sempre produzindo material e tentando fazer com que isso chegue no país inteiro. A partir de junho, a partir de julho, agora a gente começa uma série de eventos por todo o país, vão ser mais de 17 eventos, levando esse material onde a gente coloca boas práticas com custo baixíssimo. Né, a compostagem, coleta seletiva alternativa, não precisa ser porta a porta de imediato, você pode fazer ecopontos, faz parceria com o comércio, com escolas. Existem muitos caminhos, a gente sabe que existem. E como o Carlos colocou aqui, que eu achei muito bacana, depende de cada realidade local. Então, apesar da lei ter colocado disposição de rejeito em aterro sanitário, a gente acredita, inclusive, que é uma das propostas do deputado Trípoli, que é alterar isso, deixar somente aterro sanitário. Isso é uma proposta interessante, só que coloca só para 20 mil habitantes, até 20 mil habitantes. Por que não, de repente, você não ter outra possibilidade para municípios maiores que não sejam aterro sanitário, já que ele é tão caro? Já que o município com 40, 50, 60 mil habitantes, como foi provado por diversos estudos, ele não consegue financiar um aterro sanitário, por que então pensar um projeto de lei para tirar essa obrigatoriedade somente para municípios até 20 mil habitantes? Que outras soluções vão existir que vão conciliar a preocupação ambiental e a questão socioeconômica para essa disposição final adequada? A gente tem que entender, tem que discutir, tem que ver o que o setor empresarial tem para apresentar. A CNM está à disposição. A gente ainda não teve acesso, deputado, é uma coisa importante aqui da Comissão de Legislação Participativa. Essa proposta do deputado Trípoli e do deputado Vitor Mendes, a CNM a gente até pediu, mas a gente ainda não teve acesso, ele falou que ainda não está pronta, né? Estão discutindo, mas eu acho que, de repente, é o caminho da gente fazer essa proposta juntos, né? Discutir com os municípios, discutir com a sociedade, apresentar uma proposta, uma construção coletiva, né? Que eu acho que o caminho do diálogo ele sempre fortalece. Inclusive, em outros momentos, a gente colocou questões de cunho econômico que contribuíram também para alterar partes dessa proposta. Mas, enfim, existem muitas coisas que a gente tem que resolver para poder impulsionar a política nacional de resíduos sólidos.
Só para ressaltar uma coisa que o deputado Trípoli falou, existem realmente diversos projetos de lei que prorrogam por prorrogar. Coisa assim que você vê um projeto de lei, tem lá, prorroga-se por 10 anos, ponto. Não fala mais nada. A CNM não é a favor de nenhum projeto de lei que prorroga por prorrogar o prazo. Então, o 2289, quando ele foi construído no Ministério do Meio Ambiente, ele colocou a União junto com aporte de recursos, colocou os estados junto para a questão da regionalização, para impulsionar os consórcios, a questão do licenciamento ambiental dentro dos prazos previstos na lei, porque senão você tem consórcio, você tem município que fica esperando, por exemplo, Itu. Itu é um município de até médio porte, mais de 100 mil habitantes, uma instância tem recurso, tem técnico, ficou esperando mais de 2 anos um licenciamento ambiental de um aterro que ele já tinha recurso, já tinha tudo. Então, 2 anos esperar para obter uma licença, isso é uma coisa absurda. Então, a gente tem que ter uma participação maior dos estados também para agilizar o licenciamento ambiental dos aterros sanitários. Existem realidades que a gente desconhece no país, por exemplo, recentemente, nessa viagem que eu fiz para o interior do Rio Grande do Norte, alguns municípios eles relataram, e eu fui nos lixões, assim, realmente, a quantidade de seco chega a 80%. 80%, isso não está nem na literatura. Eu digo porque eu também fiz mestrado na área de gestão de resíduos sólidos, quando eles me falaram, eu falei, não, você quer dizer úmidos. Não, eu quero dizer secos, porque a quantidade, o desperdício de orgânicos é pequeno, né? São municípios com a população de baixa renda, e, de repente, que tem uma criação de animais ali, então eles não mandam, o município não coleta esses orgânicos. Às vezes ele fica lá, além dele ser pouco, ele fica para criação de mais, enfim, para alimentação. Então, a grande maioria, chega a 80%, 85% de município que tem de resíduos secos. Então, é extremamente necessário, e aqui, como a Marta colocou da Prefeitura de Jandaia, a gente tentar entender, porque hoje, 2017, a gente não sabe como que vai fazer para conciliar coleta seletiva e logística reversa. Coleta seletiva está caminhando tortamente para um lado, a coleta seletiva, cada município a seu modo, tem municípios excelentes exemplos, tem municípios que ainda precisam entender como é que funciona, está caminhando para o outro lado. Quando a gente está falando de uma coisa só, fazer um resíduo reciclável voltar para a cadeia de produção e ir para a reciclagem. Então, como que duas coisas que têm o mesmo objetivo podem estar caminhando separadas? Isso a gente não pode permitir mais. Então, enquanto a gente tem resíduos que o município da coleta seletiva ele está coletando, que não deveria ser obrigação dele, ele deveria ser remunerado, o setor empresarial ele não tem que remunerar a coleta seletiva, é competência municipal, eu acho que isso já está bem claro, mas ele tem que ressarcir pelas embalagens que ele coleta. Ele tem que buscar no município o pneu, que ainda a gente vê muito indo para os lixões, ainda tem muito pneu, por mais que seja um bom exemplo que a gente avançou muito, tem que avançar ainda. Eletroeletrônicos, uma série de outros resíduos. O que eu coloquei mais aqui? Enquanto isso, o que a gente faz, né, Lívia? Enquanto isso, o que a gente faz? A gente tem que investir em capacitação técnica. Isso não é tão caro. Se existir o Ministério do Meio Ambiente, eu falei uma vez com o Edson também, ele falou de um grande programa para capacitação técnica. É extremamente saber como é que isso está funcionando, porque os cursos EAD são interessantes, mas eles são abertos para todo mundo. Então, eu mesma fiz alguns que não sou da gestão direta pública, municipal, até para conhecer o material, para poder divulgar o material. Então, ele é aberto para a universidade, ele é aberto para isso. Então, de repente, se tem 6 mil alunos nesses cursos de educação à distância, talvez nem metade sejam dos municípios. Então, tem muitos desafios. A gente sabe que o que a gente tem visto do Ministério do Meio Ambiente e do Congresso são portas abertas. O ministro Sarney Filho já recebeu a gente várias vezes, os programas que querem implementar. Então, a gente tem esperança. A gente fala muito dos problemas aqui, mas o que a gente vê é que é um momento propício para sentar todo mundo, para construir junto e para dialogar. O que a gente tem visto é essa oportunidade de fazer a realidade do país ser diferente com relação à política nacional de resíduos sólidos. Enquanto o CNM, a gente fica à disposição, deputada, sempre que precisar. Para a gente é um prazer estar aqui falando em nome de todos os municípios do Brasil, seja de 2 mil habitantes, 50 mil habitantes, ou uma capital como São Paulo, enfim. A nossa defesa dos municípios, ela é para todos. Então, a gente vem aqui para ressaltar essas peculiaridades locais e para fazer com que as políticas elas possam ser realmente implementadas com o apoio de todos. Obrigada. Obrigada, Cláudia Lins. Agora, então, como vai encerrar a primeira mesa, o Carlos Silva Filho, que é presidente. Então, como vai encerrar a primeira mesa, o Carlos Silva Filho, que é presidente da Associação Brasileira... Abrelp.
Deputada, não poderia encerrar sem novamente registrar o agradecimento e parabenizá-la pela iniciativa e pelas contribuições na composição dos painéis, por atrair parlamentares, por atrair a sociedade para esse debate. Realmente realmente mérito de Vossa Excelência para a gente conseguir qualificar esse debate. É um debate que realmente está presente, mas muitas vezes não é qualificado, como esse que nós tivemos essa manhã aqui na comissão. Então, só antes, eu tenho as perguntas aqui do E-Democracia. O Franklin Oliveira pergunta se há previsão para início da construção das novas centrais de compostagem em São Paulo para recebimento dos resíduos de FLV das feiras livres. São algumas centrais que a Prefeitura de São Paulo está fazendo. O da Lapa já está em funcionamento, tem mais 4, que a construção já começou. Então, agora é justamente o prazo de terminar a construção e essas centrais, esses pátios de compostagem, são iniciativas, vou dizer assim, bastante simples, barata, efetivas e dão um destino muito mais nobre para esses resíduos de frutas, legumes e verduras de feiras livres, que já são, vou dizer assim, separados na origem, tem esse potencial de gerar um composto de altíssima qualidade. Só para uma notícia, nós, da Abrelp, coordenamos um programa da ONU aqui na América do Sul, que é justamente para a redução de emissões de gases de efeito estufa a partir dos resíduos sólidos. Apoio a municípios para reduzir a emissão de gases de efeito estufa, e o tratamento de orgânicos é um dos principais mecanismos para isso. Então, nós acompanhamos todo o histórico dessa primeira planta de compostagem da cidade de São Paulo, na Lapa. Mandamos a amostra desse composto para ser analisado em laboratórios da Itália. A Itália hoje é líder em qualidade de composto no mundo, e o composto gerado nessa planta foi classificado como de qualidade A+, que vou dizer assim, a melhor que pode realmente acontecer, e isso nos deixou assim, muito satisfeitos de mostrar que uma iniciativa que pode ser desenvolvida em município de qualquer porte, resíduo de feira livre, resíduo de sacolão, resíduo ali daquela parte de venda de hortifruti, de supermercados, pode ser separado na origem, ir para a compostagem e realmente se transformar num composto para ser aplicado. Então, isso já está. E o Franklin também pergunta se há previsão para aprovação da resolução CONAMA sobre compostagem. Está na pauta da plenária do CONAMA, né, que vai ser essa semana. Então, acreditamos que, se tudo correr conforme as expectativas, já teremos essa resolução aprovada nessa próxima reunião plenária. E tem uma pergunta também do Rafael, sobre o tratamento e destinação final. Com alternativas tecnológicas existentes no território nacional, como pirólise, já consolidada há mais de 40 anos no mundo, ainda ficaremos dependentes dos aterros sanitários já defasados, impactantes e caros? Então, assim, primeiro, para esclarecer, a pirólise não é uma tecnologia tão consolidada assim no mundo. Existem tecnologias de aproveitamento energético de resíduos sólidos, a pirólise é uma delas, dentre as várias, mas precisa ser considerada de acordo, como eu falei, com a realidade local. Para que isso funcione, para que essas plantas funcionem, nós precisamos, primeiro, saber da composição dos resíduos sólidos, do poder calorífico desses resíduos sólidos, e aí vamos entrar na questão que pode permear todo esse debate. Se os municípios têm condição de pagar esse tipo de tecnologia. Porque é aí que vem o grande nó da questão, e é o que a gente estava falando aqui. Pegando um pouco do que a Lívia falou, realmente recursos existem aos montes, Lívia, tanto no governo federal, em governos estaduais, nos bancos de desenvolvimento, bancos internacionais, aos montes, para investimento na infraestrutura. Isso tem. Você tendo um bom projeto, você consegue recurso financiado de longo prazo. Isso consegue. O problema, nós não temos dinheiro para a operação, para o custeio. Os orçamentos municipais hoje não têm verba disponível para manter o custeio dessas infraestruturas. Manter custeio, eu digo, botar caminhão de coleta todo dia na rua, circulando com os trabalhadores que são inerentes a esse trabalho. Operar uma central de triagem, operar um aterro sanitário, fazer a varrição
varrição, fazer poda de árvore, tudo isso tem um custo. Toda hora que esse contingente de pessoas, de trabalhadores, vai para a rua, tem um custo. Tem custo do combustível do caminhão, tem o custo do salário dessas pessoas, tem o custo da amortização de todos os equipamentos. Os municípios não têm no seu orçamento essa verba. E enquanto não tiver, nós não vamos conseguir avançar. E aí, Cláudia, nós precisamos sentar juntos e encontrar uma forma. Claro, município de 10 mil habitantes, com uma população economicamente ativa, que a gente pode dizer o quê? De 60% seria, numa boa ótica, estão 6 mil pessoas, mas precisa ter esse custeio. Não existe fonte de recurso para custeio disponível no país. Não existe. E aí que está o nó da questão. Então, nós precisamos avançar. Como que nós vamos avançar? Um primeiro passo seria, vamos diminuir a conta das prefeituras. Vamos desonerar a responsabilidade das prefeituras para uma série de custeio. Onde começa? Logística reversa de embalagens. Embalagem está presente no resíduo sólido urbano que todo mundo descarta. Responsabilidade pela destinação final de embalagens não é mais da prefeitura, desde a Política Nacional de Resíduos Sólidos. É o que eu disse no começo da apresentação. A lei mudou o paradigma, a lei mudou a situação. As prefeituras têm que se empoderar e exigir que esses custos que não são mais delas, aliás, a lei vai além disso. Se a prefeitura fizer alguma das etapas que estão submetidas ao sistema de logística reversa, ela deve ser ressarcida. Então, tem promotores públicos que, inclusive, estão processando prefeitos, porque prefeitos estão cumprindo parte da logística reversa sem exigir o ressarcimento do setor privado. Então, se a prefeitura fizer coleta e destinação final de pneus, nós falamos aqui de pneus, tem que pedir o ressarcimento do produtor. Se a prefeitura fizer coleta e destinação final com tratamento de lâmpada fluorescente, tem que pedir de eletroeletrônicos, de medicamentos, de embalagens em geral. Então, é a lista que está na lei que não cabe mais às prefeituras fazerem. Então, nós podemos começar já justamente assim. Se hoje a conta ela tem um tamanho X, ela pode ficar pela metade, ela pode ficar 3/4 dessa conta. Então, vamos ver que tamanho que é essa conta do município e de que forma que o município pode arrecadar esses recursos. Caso contrário, novamente eu falo, nós vamos continuar aqui e eu vou dar razão ao deputado José Augusto. Nós vamos estar aqui, ou os nossos substitutos no futuro vão estar aqui, contando que ainda existem 2.000 e tantos lixões a céu aberto no Brasil, contando que os municípios não têm dinheiro para pagar essa conta, contando que tem que prorrogar esse prazo, mas nós não estamos mudando o paradigma vamos dizer assim, da nossa mentalidade, do conceito. E aí, só para finalizar, deputada, recentemente nós participamos de uma matéria de jornalista André Trigueiro, que foi ao ar no Jornal Nacional em meados de maio. E essa matéria começou filmando o caso de uma dona de casa, no estado das Alagoas, fazendo a comida. E aí, começa mostrando ela fazendo e descartando justamente ali a casca do legume, o que ela separou, o resto da carne que ela ia fazer para o almoço, e ela botou tudo num saquinho, trouxe esse saquinho e botou na porta de casa. E aí, a declaração dela, que é a declaração que eu sei que mais de 90% dos brasileiros dariam, ela falou assim, bom, aqui acaba a minha responsabilidade. A hora que eu ponho esse saquinho para fora de casa, a responsabilidade é do carro de lixo da prefeitura. E não me importa para onde vai, porque eu sei que vai levar para algum lugar daqui distante. Essa é a visão que nós temos que mudar. Então, eu volto a frisar. Se nós não conscientizarmos o cidadão, e isso tem que começar na infância, conscientizando as crianças sobre o real papel na gestão de resíduos sólidos, nós vamos, com certeza, daqui 15, 20, 30 anos, estarmos novamente nesse Congresso Nacional discutindo como resolver o problema do resíduo sólido no Brasil. Muito obrigado, deputada. Obrigada, Carlos. Eu quero aqui agradecer a todos os expositores. Foi um prazer participar com vocês dessa mesa. Agradecer a presença do deputado Carlos Gomes, que desde